3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast ao vivo do Marketing de Fitness. E na edição de hoje, no episódio de hoje, eu vou conversar com Alain Brasil, da Ponciano Dojo. E a gente vai conversar sobre um tema super importante, uma pergunta que ele fez para essa consultoria ao vivo, sobre como planejar e postar conteúdos o mês inteiro numa escola de lutas. Vou chamar o Alain para ele se apresentar aqui e a gente começa a discutir esse tema. Maravilha. Me ouve bem? Tô ouvindo, tranquilo. Dá uma luzinha pra mim, né? Alain, você falou que talvez você traria Você perguntou se poderia trazer um gerente, né? Ele tá por aí ou ele tá por outro Instagram? Na verdade, ele tá aí na live, ele já entrou. É o Mauro. Mauro? Mauro. Mauro Neves. Mauro, se você tiver com tudo pronto aí, estiver ouvindo a gente, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu já te chamo, tá bom? Eu te subo aqui pra live. Vou começar com a Alain e a gente já chama você e aí faz a live todo mundo junto, vai ser massa. Alain, vamos lá então para começar. Para quem não te conhece, faz aquela apresentação rápida. Eu já te conheci dentro das nossas salas de mentoria, mas para a gente começar a organizar essa consultoria ao vivo. Manda bala. Vamos lá. Então, me chamo Alain, tá? Sou daqui de Castanhal, no Pará. Fica na região metropolitana de Belém, mas fica a uns 80 quilômetros de Belém. Então, assim, eu tenho uma academia de lutas, né? Uma academia de karatê, e a gente está tentando trabalhar isso aí esse ano para entrar arrebentando. E antes da gente começar, né, a falar sobre nosso tema, eu queria te agradecer de verdade, Samuel, porque eu já fiz alguns cursos online, cara, e eu nunca tive como é que eu posso dizer, a parceria que eu estou tendo com você. De você realmente estar aqui, tá tentando fazer de tudo para a gente conseguir seguir os passos e fazer certinho. Então tem que deixar registrado aqui o meu elogio, porque de verdade nunca fiz nada igual. Que bom ouvir isso, cara. É muito bom mesmo. E a nossa energia aqui, ela é direcionada só para um único objetivo, né? Porque no final do dia, se você não tiver mais alunos, não tiver conquistado seus objetivos, não adianta também eu estar dando toda a minha atenção. Então, a sua contrapartida, vamos dizer assim, é a gente aplicar tudo e fazer a escola crescer. E, cara, falando nisso, eu agradeço de verdade, mas falando nisso, há quanto tempo você já está nessa área? Você falou isso numa mentoria, eu lembro que é bastante tempo. Vamos lá. Cara, bom, para eu tentar fazer um resumo para a gente entender, né? Eu pratico karatê desde os 10 anos de idade, desde 1998. Né? Eu sempre tive a vontade de começar a ter a minha academia, ter meu dojo de karatê. Mas, principalmente lá atrás, a gente sempre ouvia, cara, isso não dá dinheiro, você vai passar necessidade, tá certo, vai estudar, vai fazer um concurso público e tal. E eu segui essa cartilha direitinho. Fui lá, me tornei um funcionário público, fui morar no estado do Amapá, que é o estado vizinho aqui. Morei lá quase 7 anos. Era concursado, estava tranquilo, mas não estava satisfeito. Né? Não era um negócio que me dava satisfação de estar ali. Então sempre fiquei com aquilo. Eu vou conseguir, eu vou montar um dojo, vou montar minha academia e eu vou fazer esse negócio dar certo. E aí um dia eu peguei tudo que eu tinha de licença, que posso imaginar na vida, férias, juntei tudo e voltei para minha cidade aqui em Castanhal e resolvi alugar um ponto e começar a aula, cara. Não tinha nada, só tinha a parede, o teto e vambora. Não tinha tatame, não tinha nada, absolutamente nada. E fui tentando, devagarinho, até que a coisa foi andando. Foram 3 meses com um aluno só. Caramba! E foi 3 meses que eu olhei para minha esposa assim, e disse, eu acho que a gente vai voltar lá para o Amapá. E quando que a coisa virou que você conseguiu... Eu acredito que hoje você não é mais funcionário público, né? Acredito que você vive 100% na academia. Quando que a coisa virou que você decidiu pedir exoneração, que chama? Sim. Aconteceu um pouco depois desse período de 3 meses. Ali pelo 4º mês começou a vir aluno. E aí eu disse, opa, acho que vai dar, hein?
Mas tem aqueles, né? A gente vai acertando um lado, aí erra outro, e volta, e tenta de novo, mas foi indo, foi indo. E aí, isso foi no ano de 2016, quase 2017, quando a gente conseguiu dizer, olha, agora vai, né? Agora vai. Aí, venho trabalhando nisso. Tem uns 5 anos que você está 100% só com a Ponciano Dojo. Exato. Maravilha. Irmão, eu já vi seu espaço em uma das nossas reuniões de mentoria, você estava lá, eu achei super maneiro. A gente discutiu sobre as modalidades de luta, né, que vocês oferecem. E vamos puxar um Mauro aqui e a gente começar a falar desse plano de publicações, falar de marketing, né? Hoje é difícil a gente pensar em marketing sem ter pelo menos um dos pilares que seja essa coisa de postar nas redes sociais. Eu queria que não fosse assim, às vezes seriam jeitos mais simples, mas o fato é que hoje as pessoas estão bastante tempo olhando para o Instagram, olhando para as redes e não só olhando, passando tempo. Não, eu acredito que se um pai está procurando uma escola de karatê para o filho, né? Ou está procurando qualquer arte marcial, simplesmente ele só joga lá no Google e procura escola de luta em Castanhal. Ali ele pode até ter a sua ficha no Google, não sei se você está com isso pronto lá, mas a gente trata disso dentro do marketing de fitness. Pô, mas você tem ali sua ficha, beleza. Agora, o que faz uma pessoa tomar a decisão, de fato, não é só ela ver o contato. Ela talvez precise conseguir falar com alguém, seja por telefone ou por WhatsApp, mas a chance dela clicar lá para pesquisar no Instagram, e o Instagram hoje ele dá para a pessoa que está procurando e te dá enquanto dono da academia a chance de você mostrar toda a academia, quase fazer um tour pela academia, sem necessidade da pessoa ir até lá. Então ela tem como ela ver qual que é a vibe, né, da academia. Pô, peraí, é uma academia de luta? Não sei aí, mas eu acredito que existe muito preconceito, né? Bom, uma academia de luta, né? Pode ser um monte de gente mal encarada, pode ser um lugar muito sujo, pode ser um lugar assim, sabe? E aí a pessoa ali pelo Instagram tem como consumir tudo isso e se acertou muito na sua pergunta, né? Como planejar e postar conteúdo todos os dias para uma escola de luta. A gente pode tocar esse tema, então? Bora. Tá. Se tiver outros temas, outras perguntas dentro dos temas, você fica à vontade para ir perguntando. O objetivo aqui é a gente construindo junto essa solução, essa resposta, esse planejamento para você, de acordo com o seu contexto, de acordo com as possibilidades. Então, vamos chamar o Marcos. É Marcos ou Mauro? Deixa eu pegar. Mauro. Mauro, vou chamar você então em 3, 2, 1. Segura aí, ó. Mauro Neves, chamando em 3, 2, 1. E aí a gente começa esse bate-papo. Vamos ver se ele atende. Faz isso. Alô. Ó, eu chamei ele aqui. Aí. Pronto. Fala, Mauro. Tranquilo? Beleza? Reparou que a onda aqui é ter cabelo bagunçado, né? Pô, achei que era pré-requisito para academia. Eu falei, pô, às vezes para trabalhar lá tem que ter o cabelo bagunçado. Ajeitadinho aqui. Pô, mas fala aí, é calor pra caramba aí, né? Cara. Olha, minha cara aqui é batendo na janela aqui. Vocês conseguem ter cabelo assim? Eu não moro em lugar tão calor e não consigo ter cabelo não, cara. Eu passo calor não, eu gosto de raspar a cabeça. Mas vamos lá. Mauro, seja bem-vindo. Cara, faz quanto tempo que você trabalha na Ponciano Dojo junto com a Alain? Assim, efetivamente, eu estou trabalhando lá há cerca de um ano, em torno de um ano, mais ou menos isso. Legal. E quantos anos você tem? Você parece mais novo que a gente, né? Ou eu estou muito acabado. Tem 19. Pô, é um jovem. É um jovem. E na sua parte de, como o Alain te apresentou como gerente, né? Nessa parte você cuida da parte comercial. Por exemplo, a gente vai falar sobre planejar e postar coisas no Instagram. Essa é uma área que está na sua mesa, na sua responsabilidade. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse
em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. Isso. Maravilha. Cara, a pergunta que ela postou aqui para essa consultoria é como planejar e postar todos os dias numa escola de artes marciais. Qualquer pergunta a mais que você tenha, do tipo, cara, mas eu tenho essa ideia, eu já testei isso, ou e aquele outro negócio que eu não falei, fica à vontade para perguntar. O objetivo aqui é a gente sair realmente com um plano de ação para vocês aplicarem a partir de amanhã, ou vamos deixar, né, do começo do ano que vem. Vamos deixar para a primeira semana de janeiro, tá bom? Tranquilo. Show. Vamos pensar o seguinte, só dar uma contextualizada. Por que planejar e postar? Aliás, por que postar todos os dias? Por que você teve esse interesse? Só para entender um pouco de onde vem esse seu pensamento. Por que postar todos os dias? Onde você pegou isso? Ou por que você acha isso importante? É porque, assim, a gente já tenta fazer um planejamento de postar, vamos postar uma vez por semana, 2 vezes por semana. E aí tem semana que a gente posta lindamente, e tem semana que a gente pula para outra e, sei lá, vai um mês embora. Né? Então pensei assim, vamos tentar logo chutar o pau da barraca e começar a postar para pegar o hábito de postar. E aí depois a gente vai vendo os dias que rendem mais e aí sim vai diminuindo, não precisa postar todo dia, né? Mas para pegar o hábito, porque a gente não tem o hábito. Né? Mas aquela coisa assim, opa, hoje foi um negócio legal, vamos postar. E legal, acho que não tem que... E eu concordo muito, acho que foi uma boa resposta sua, né? Para ter o hábito de postar e depois ver o que melhor funciona. Então, show. Eu acho que isso é importante. Tem alguns dias que pode ser mais importante, outros menos, mas vamos começar dividindo, principalmente, o objetivo de postar. Então, por que postar? Por que postar todos os dias? Primeiro para pegar o hábito, depois a gente vê o que melhor funciona. Mas agora vamos pensar, qual que é o objetivo de você fazer posts ou planejar os seus posts e fazer esses posts? Você consegue? E fica à vontade para dar seu 2 centavos aí também, Mauro. Qual que é o objetivo de postar? Bom, acredito que primeiro para mostrar o que a gente está fazendo no nosso trabalho, né? Porque é aquela situação, o porta a porta, né? O camarada chegar aqui e olha que legal, um dojo de karatê, eu vou entrar lá e perguntar a mentalidade, enfim. É muito pouco, né? Dentro do Instagram, por exemplo, do Facebook, a gente consegue alcançar muito mais gente com menos esforço, né? Tem mais gente passando na frente, né? Exato. É interessante. E beleza, então você falou para ser visto, né? Uma coisa assim, para ser visto mais vezes do que só a pessoa passando na frente. Mauro, o que você pensa disso, cara? Qual que é o objetivo da gente postar na rede social? Mauro? Ih, rapaz, travou o Mauro aí. Eu acho que travou. Bom, é ruim o que eu vou dizer, mas sempre que alguém trava numa live, eu sempre desejo que seja problema na outra pessoa do que comigo. Porque como eu passo muitas, cara, eu fico tão chateado quando o problema na minha internet acontece. Mas vamos continuar aqui, o Mauro volta. Tranquilo. Legal. Qual que seria o objetivo de você ser visto, então, Alan? O que você buscaria, sendo mais visto, o que você acredita que poderia te trazer de resultado? Qual que é o objetivo que você tem em aumentar a sua visibilidade? Então, vamos lá. Assim, hoje a gente opera no limite no sentido financeiro, que não era para ser, né? Era para ser no limite de capacidade aqui, que cabe gente pra caramba. Então, eu preciso trazer aluno para cá. Eu preciso encher os 2 tatames que a gente tem, que são enormes. A gente precisa deixar a casa cheia para poder ter mais tranquilidade para fazer as coisas. Então, eu preciso trazer gente para cá, como você disse, passar na porta aqui,
Porque quanto mais gente passar na porta, a chance aumenta um pouquinho de uma dessas pessoas entrar. Né? A gente precisa disso para poder ter tranquilidade. Entendeu? Perfeito. Cara, então, assim, a primeira coisa, por que fazer post todo dia? Pô, porque eu preciso ganhar o hábito, uma vez que eu me planejo, às vezes, para fazer um ou outro, acaba ficando semana sem fazer. Me passa o arroba do Dojo, como que é? Ponciano Dojo. Eu vou jogar aqui. Aí eu perguntei do objetivo. Eu vou analisar aqui o seu Instagram, né? Aí eu perguntei do objetivo. Aí você falou, pô, o objetivo é aumentar a visibilidade. Eu falei, mas e aumentando a visibilidade, o que você quer no fim do dia? Aumentar o número de alunos, né? Basicamente isso. Mauro, voltou aí? Tá me ouvindo? Voltei. Tranquilo, tô ouvindo. Deu uma Beleza. caidinha aqui, mas voltou. Normal. Eu falei para a Alan que eu sempre espero que o problema seja com o outro e não comigo, porque é bem ruim quando acontece isso com a minha internet aqui. Ó, seguinte, o que você vê como objetivo de usar a rede social, de postar assim? Qual que é o objetivo que você acredita que a gente precisa ter? Assim, eu acho que principalmente para a gente conseguir divulgar melhor o nosso trabalho, né? Para a galera, que é bem mais fácil do que pessoalmente só, que nem o Alan falou. É um público bem maior. Então, Perfeito. acho interessante essa parte. Cara, então assim, no mundo físico, né, no mundo offline, você vai lá e faz um outdoor ou faz uma fachada maravilhosa, qualquer coisa, é muito mais difícil e mais custoso do que se a gente só vai e aprende a usar a rede social e faz um volume, né, de publicações para alcançar as pessoas. E o que vocês dois falaram tem a ver com a maior dificuldade de todo mundo que tem academia ou trabalha com fitness, que é aumentar o topo do funil. Então, muito simples a gente pensar, pô, existe um funil, o topo do funil é mais aberto e o fundo do funil é mais fechado, mais estreito. Todo mundo fala, pô, eu tenho dificuldade em trazer aluno experimental, eu tenho dificuldade em fazer as pessoas virem aqui para conhecer, eu tenho dificuldade, né, poucas pessoas vêm conhecer, poucas pessoas mandam mensagem. Por quê? Porque falta gente no topo do funil. O fundo do funil, que é a pessoa que manda mensagem, que faz experimental, que matricula, ele sempre vai ser estreito, sempre vai ser um número menor de pessoas. Mas, dentro dessas postagens, eu acredito que vocês podem ter esses dois objetivos. Um primeiro é aumentar a visibilidade, só que precisa ser um aumento de visibilidade que traz a necessidade da pessoa mandar uma mensagem. Então, a gente aumenta a visibilidade, aumenta o topo do funil, mas em alguns pontos a gente também precisa convidar essas pessoas e fazer ela dar um passo à frente de uma pessoa que te conhece para uma pessoa que se interessa, que manda um direct ou que manda um WhatsApp. Então a gente vai ter esses dois objetivos nas postagens, tudo bem? Beleza. Tá. Vamos lá, vou só bater uns erros comuns aqui. Cara, um erro muito comum, eu não sei de quem tá chegando um som muito chato. Quer ver? Ô Mauro, tenta apertar o microfone no seu para mutar. Não sei se é um ventilador, o que tá chegando aí. Ih, deve ser o meu, Samuel. Pera aí, deixa eu desligar. Não, eu acho que é lá do Mauro, hein? Não sei se é ventilador, o que é. Tem um ventilador aí. Desde parou. Aí. Parou? Ô Mauro, agora você tá mudo e se você for falar, só abrir o áudio de novo. Aí, se você puder fechar, fica mais fácil para não ficar chiado. Show? Pronto. Parou? Abri. Beleza. Agora ficou mais baixo. Você tinha um ventilador aí? Só para eu saber. Mauro ou eu? Eu? Ô Mauro. Tinha um ventilador aí? Tinha, tirei agora. Vai passar um pouco de calor, mas reduziu bastante o chato. Vamos começar a descer aqui para tudo certo. Galera, então assim, eu perguntei do objetivo, né? E de alguma forma vocês dois refletiram o mesmo objetivo, aumentar a visibilidade, fazer mais pessoas conhecerem. Mas esse precisa ser um dos objetivos, mais pessoas conhecerem, porém, a gente tem que fazer que as pessoas conheçam e aumente o interesse delas em mandar uma mensagem. Vou dar um exemplo de um erro comum. Primeiro erro, o Alan mesmo falou, pô, às vezes a gente, sem um planejamento, a gente posta uma semana, depois posta outra, e aí fica 2 semanas sem postar. E, de alguma maneira, isso não é legal, porque se uma pessoa passa a te seguir hoje, eu vi aqui que vocês têm 1.400 seguidores, por exemplo. 1.427, para ser mais exato. E vamos supor que alguém começou a te seguir hoje. O Instagram, por
obrigação, ele começa a mostrar os mais posts seu para essas últimas pessoas. Então, vamos supor que você está preocupado em aumentar a sua visibilidade, mas uma pessoa passa a seguir você, porque ela quer acompanhar, ela quer ver o que vocês postam, e aí depois fica 2 semanas sem aparecer nada. Meio que você cai no esquecimento, né? Natural isso. Então, assim, o primeiro grande erro, acho que é não ter uma consistência, não ter uma periodicidade de postagens. Se você aparece ali todo dia, é legal, né? Se aparece todo dia nos stories, que seja, é legal. Pô, de alguma forma você vai estar mantendo o seu nome, a sua marca sempre na rotina da pessoa, você sempre vai estar vivo ali no dia a dia dela, sempre vai ser lembrado. Beleza, passamos esse erro. Segundo grande erro, aí esse é um ponto legal para a gente começar a falar do nosso planejamento de post. Se a gente precisa aumentar a visibilidade, seria fácil eu dizer para você, com esse cabelo bonito que você tem, Alan, se você fizesse uma dancinha do TikTok, do Reels, e põe a mão aqui, vai lá, e não sei o quê, talvez você aumentaria muito sua popularidade. Se você você pintasse o seu cabelo de loiro, talvez você aumentaria muito sua visibilidade. Pô, acho que é uma boa ideia para 2022, Samuel. Que é assim, ó, tem que tomar cuidado, porque aumentar a popularidade não é a mesma coisa que aumentar a autoridade. E um pai vai matricular um filho na sua escola, ou uma pessoa vai se interessar pela autoridade que você tem, não só pela popularidade. É claro que ajuda. Se você tem uma autoridade e a pessoa olha lá, você tem, sei lá, um número grande de seguidores, ela fala, uau, tipo, esse professor parece ser um professor bom, porque as coisas que ele está postando aqui me transmitem que ele é uma pessoa que sabe o que está fazendo. E aí, quando ela bate o olho e vê muita gente ali te acompanhando, você passa uma coisa chamada prova social, é como se tivesse um restaurante lotado, ou que sejam suas aulas lotadas ali também. Você transmite isso. Você fala, pô, peraí, existe uma popularidade, essa pessoa tem audiência, né? Ela tem gente que acompanha ela, mas ao mesmo tempo também autoridade. Então, só tomar cuidado com isso, porque hoje, com o advento do TikTok e do Reels, muitas academias entram nessa ideia de fazer e às vezes gastam um tempo desnecessário, né? Fazendo edições de vídeo, fazendo coisas lindas ali com música e coisa e tal, mas que você olha e pensa, cara, um aluno sedentário, ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, quero treinar nessa academia, porque é um post legal, porque é um meme, né? É uma piada com alguma coisa. Pode te ajudar? Pode. Eu, dentro do nosso planejamento do marketing fitness, eu não coloco isso para não confundir as pessoas. Se você souber usar, vou fazer um negócio aqui engraçado para alcançar muita gente. Tá bom, você pode ter lá 50 mil visualizações num vídeo do Reels com uma dancinha, com uma brincadeira, com nada. Mas uma pessoa que vê aquilo, se só tiver esse tipo de post, necessariamente ela não vai falar, pô, esse lugar parece sério, esse lugar parece que me ensina alguma coisa. Faz sentido para vocês? Sim, com certeza. Então, sim, existe esse engano, né? Às vezes a gente quer aumentar a visibilidade a qualquer custo. Mas se for uma visibilidade que não aumenta o interesse da pessoa em te mandar uma mensagem, às vezes você vai estar jogando seu tempo, sua energia, seu dinheiro, né, fora. Agora sim, vamos para o negócio então. Planejamento de posts. Como eu disse, um objetivo é aumentar a visibilidade, a gente vai chamar isso aqui. Se alguém quiser anotar, não sei se vocês estão no papel aí, mas se alguém que estiver assistindo, ouvindo, quiser anotar. Então, o objetivo de aumentar a visibilidade ou o objetivo de divulgar, você precisa divulgar para alcançar cada vez mais pessoas. E existe um segundo objetivo, e muita gente deixa de fazer matrícula por não colocar esse objetivo em prática. É o objetivo de convidar. Literalmente isso. Então, aqui, eu passando aqui no seu Instagram, tem uns posts ali de bastidores, tem os posts de algum evento que aconteceu, tem post de datas especiais, tem Dia dos Pais, tem posts, né? Mas não necessariamente tem algum post fazendo um convite mesmo, né? Um convite, ele pode ser descarado, né? Então, pode ser um convite tipo, pô, venha fazer sua aula. Não tem problema nenhum. E pode ser um convite, às vezes, um pouco mais indireto, né? Com uma abordagem diferente. Então, por exemplo, você, sei lá, vou dar um exemplo aqui de post que a galera gosta nas redes sociais, né? 5 benefícios do Karatê na infância dos 6 aos 12 anos. Não sei qual que é a idade mínima ali que você tem alunos, né? Tem turmas de 4 anos, eu já vi coisa de criancinha mesmo. 5 benefícios do Karatê para o seu filho na cidade.
E aí você coloca lá os 5 benefícios e no final você pode fazer uma chamada. Você pode simplesmente falar, ó, se você tiver interesse em conversar com um professor, né, se tiver interesse em conversar com o sensei, pô, manda uma mensagem aqui, vai ser um prazer te atender e tirar qualquer dúvida para o seu filho começar. Então são convites diferentes. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Então vamos lá. Primeiro objetivo, divulgar. Segundo objetivo, convidar. E aí já ficou mais fácil a nossa vida aqui. Quando você vai fazer cada coisa, a gente vai entrar ainda na agenda de segunda a segunda, né? Segunda a domingo. Agora, vamos pensar o seguinte. Para divulgar e para convidar, são formas diferentes de posts que você vai fazer, de publicações. Primeiro, para divulgar, para alcançar mais pessoas. Vamos pegar assim. Como que eu gosto de organizar? Bem do jeito que você falou. Pô, precisa ter um hábito, precisa ter uma rotina. Se não tiver uma rotina, um hábito, passa 2 semanas, você esquece de fazer e aí se perde, fica um tempão sem fazer. Então, para divulgar, a gente usa conteúdo. E o conteúdo, ele só tem um único objetivo. Ter pontos de contato com a pessoa. Pode ser uma foto depois da aula, pode ser uma foto depois da aula do sábado. Cara, pode ser uma foto de um aluno só elogiando um movimento, ou só meio que elogiando ali, ou celebrando que aquela pessoa concluiu um ano, ou uma foto esqueci como chama, passagem de faixa. Cara, pode ser qualquer conteúdo, poderia ser qualquer coisa que só tem um ponto de contato. Qual que é a diferença do conteúdo para o convite? O conteúdo não convida, é só isso. Se é só conteúdo, é só conteúdo. Você não precisa se preocupar em ficar convidando sempre. Imagina que uma pessoa ouve isso, né? Tipo, tem que convidar. Aí qualquer foto que você faça ali de um dia a dia, de um movimento, você vai e coloca um convite dentro. Aí começa a ficar chato. A pessoa, pô, peraí. Você não me deu nenhuma informação relevante para eu querer aqui te mandar uma mensagem. Então, conteúdo é conteúdo. Sim. E convite é convite. Então, vamos quebrar esses pontos agora e a gente vai fazer o planejamento aqui na prática. Algum de vocês está com papel e caneta? Tô. Tá. Então, maravilha. Primeiro ponto. Vamos pegar o que eu chamo de conteúdo e vamos dividir isso em 3 categorias. Eu vou chamar de conteúdo central, cortes e complementar. Conteúdo central, conteúdo de cortes e conteúdo complementar. Vamos começar pelo mais simples, mais fácil do mundo. Conteúdo complementar. Cara, é tudo do dia a dia. Tudo do dia. Se você tivesse um cachorro de estimação do dojo, você ia postar foto do cachorro. Se tem criancinha bonitinha, você posta a foto da criancinha bonitinha. Se tem foto de qualquer aula, cara, tudo que você quiser postar pode ser chamado de conteúdo complementar. E esse conteúdo ele vai servir simplesmente para você ter post todos os dias. É um conteúdo que não te dá trabalho de fazer, é um conteúdo simples, é um post que você não precisa ficar elaborando, né? Então, eu tenho aqui uma foto de 2 pessoas. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo ver, tenho que fazer login aqui. Mas tem uma foto aqui de uma pessoa mais velha, um mais novo, e 2 faixa preta ali. Simplesmente, eu não sei o que você escreveu na legenda, mas aquilo é um conteúdo. Pô, teve 84 likes, 5 comentários, essas pessoas devem ser queridas. Aquilo é um conteúdo. Simplesmente você postar uma foto de um aluno e marcar o nome dele e falar, pô, concentrado, ou depois disso, ou depois daquilo, ou começando sua primeira semana na faixa tal, ou, cara, não importa a legenda, pode ser qualquer coisa. É o conteúdo mais simples de você gerar, você não precisa ter muito filtro para ele. Como eu disse, poderia ser a criancinha, poderia ser o cachorro, poderia ser Cara, pode postar até foto do Alan dando aula ou do Mauro atendendo alguém lá. Não tem problema nenhum. Faz sentido isso? É um conteúdo... Mais simples, mas tem muita preocupação. Mais simples, mais rápido. É um conteúdo, vamos chamar, para cumprir tabela. Não, eu quero postar todo dia. Usa esse conteúdo nos dias que você não tem os principais. Tá bom? Beleza. Aí a gente vai dar uma subida agora para o nível de conteúdo, que é um conteúdo que vai te ajudar muito a aumentar o interesse das pessoas e, principalmente,
a ser conhecido pelas pessoas que conhecem os seus alunos. A gente já falou disso em alguns momentos, então vamos entrar nesse ponto agora. O conteúdo complementar, ele não precisa de planejamento nenhum. Esse é o ponto. Você só tem foto lá, não precisa nem ser foto de hoje, né? Se você entrar nas suas fotos de marcação ali, às vezes tem foto de 3 meses atrás que alguém te marcou, você pode fazer um repost. Cara, conteúdo complementar você só posta, sem se preocupar. Agora existe o conteúdo central e o conteúdo de cortes do central, que é um conteúdo mais longo, chamado conteúdo central. Ele é mais profundo, né? Então precisa de planejamento, exige um pouco mais de tempo para você produzir ele. Só que a vantagem dele é que ele não vai sozinho, o conteúdo central. Toda vez que você faz o conteúdo central, ele gera algum corte. Show? Sim. Vamos pegar um exemplo aqui. Nessa live, eu estou aqui com vocês, é um conteúdo central. Isso aqui vira um podcast. Depois que isso vira um podcast, às vezes eu ou uma pessoa vai lá e fala, ó, essa fala ficaram muito boas. Eu vou fazer um recorte disso, vou colocar um título e vou postar. E aí, cara, às vezes aqui, 1 hora que eu fico aqui conversando com vocês, me gera 10 posts que eu não precisei produzir mais. Eu já fiz ele uma vez. Alan, o que a gente tinha conversado de conteúdo central que eu não estou conseguindo lembrar, cara? A gente teve umas ideias. Era entrevistar os pais dos alunos, era fazer isso por texto. A gente falou. Era isso. A ideia era fazer a entrevista com os pais, já que a maioria dos alunos acabam tendo crianças, é meio complicado entrevistar eles, né? Aí você até sugeriu que pegasse nesse caso, botasse a foto da criança e um texto, né, na foto, ao invés de pegar a fala dela. E a gente até eu fiz uma experiência na sexta-feira com uma mãe de aluno. Ela deu o depoimento dela aqui e tudo. E o caso dela é legal porque o filho dela fazia, e aí ela sempre assistia. E aí, uns 6 meses atrás, ela resolveu fazer uma aula experimental. Caramba! E ela tá treinando e graduou uma vez, agora graduou de novo e tá super empolgada e sentiu assim que acabou sendo um ponto de conexão dela com o filho. Porque quando ela via, por exemplo, ele tentando aprender, que eu me lembro que você me falou que a sua filha faz karatê também, né? Sim. Então, quando ela via, por exemplo, ele tentando aprender um kata, e ele errando, ela pensava assim, meu Deus, esse menino é muito pateta, não consegue aprender, como é que pode? Mas quando ela começou a fazer, ela já viu que, opa, não é tão simples quanto parece, né? De fora é mais fácil. E acabou sendo muito bom para eles, porque quando ela chega em casa, eles vão treinar juntos. Nossa, ela vai falar isso, cara. Então, é muito bacana. Até me arrepiou o braço aqui. Eu fiz, cara, eu acho que eu sei o kata da faixa amarela só, da branca e da amarela, né? E eu ensaio, né? Eu brinco de fazer isso com a minha filha pra ver como que ela tá fazendo, pra ver se eu lembro também. E, cara, é sensacional. Esse ponto de conexão, eu acho que é até um sonho, cara. Fica isso como uma ideia de você explorar nessas conversas. É um sonho, uma vontade, né? De todo pai e mãe, fazer algum esporte assim com o filho. Uhum. E assim, a gente vê muita mãe que põe a filha no balé e depois vai pro balé também, ou que compra um roller, né? Um patins e vai andar de patins junto. Mas o karatê, por exemplo, ele tem essa graduação, né? E essa passagem de cada vez chega um novo desafio, cada vez tem novos movimentos, né? Um novo repertório ali para ser. Eu chamo, não é ensaiar, né? Como que chama o kata? Não é ensaiar, ensaiar é dança. Quando você vai treino, praticar, né? um treino. Você vai praticar. Depois você tem um novo kata para praticar. Eu fico imaginando o quanto isso pode ser poderoso quando a pessoa relata isso para você. E aí você falou que você fez um teste com essa mãe. Vamos mais longe disso aqui. E aí ela contou nessa história que ela levou o filho e que ela ia acompanhar o filho e que até um dia que ela decidiu também fazer. Foi isso? Sim, sim. E aí na história ela conta que ela vai para casa depois e fica praticando. Alguns dias eles praticam juntos? Sim.
Como ele começou antes dela, ele é mais graduado. Uhum. Então, os katas que ela está aprendendo, ele já sabe. Então, quando ele chega em casa, ele vai ajudar ela a tentar aprender os katas que, enfim, para ele já está tranquilo. Então, é bem interessante, porque o filho está ensinando a mãe, no caso. E é um momento que não tem preço, né? Imagino. Não, com certeza. E escuta, como que ela relatou isso? Em texto ou em vídeo? Como que você fez isso? Em vídeo. A gente gravou. Gravou dentro do dojo, Foi. né? Dentro da academia. Tá. Cara, você seguiu aquele roteiro que a gente tem? Com algumas Tentei seguir. Tentou seguir? Sim, Não, sim. perfeito. Eu usei ele. O roteiro ele tem pontos-chave ali, mas você percebeu que no roteiro eu mostro ali que algumas perguntas que você faz vão sair respostas boas para virar cortes? Sim. Tá. Cara, e aí, eu não sei, ô Mauro, você chegou a ver essa entrevista? Vê o que? Sou o cameraman oficial. Aí sim. Ó, e provavelmente vai sobrar para você também selecionar esses cortes aí. Então, ó, vocês conseguem perceber a diferença de um conteúdo complementar? Que eu falei, cara, posta, praticamente foi isso, né? Posta qualquer coisa. Se você quiser postar todos os dias, você está autorizado a postar tudo dos bastidores, do cachorro, de alguém, não tem problema nenhum. Pode postar o professor dando aula, o pessoal atendendo, não tem planejamento zero. E agora a diferença para uma entrevista, vamos chamar assim, né? Uma entrevista, uma história que você foi ali perguntando para a pessoa, ela foi relatando, de uma mãe que levava o filho para treinar, e o filho foi se graduando, ela acompanhava, até o dia que ela decidiu também fazer aula, e aí ela hoje ela também é aluna e já graduou, e eles praticam, treinam, catar junto em casa depois. Se você perceber a diferença que dá de vontade numa pessoa saber mais de um para outro tipo de conteúdo assim, o conteúdo central, ele tem toda uma história, uma narrativa, né? Tem todo um jeito de ser falado ali que você não conseguiria produzir isso sozinho, né? Muito difícil, imagina. Alan, pensa aqui num vídeo para você falar isso. É muito chato, muito chato. Então, quando a gente tem um aluno que seja, a gente pode ir lá, entrevistar esse aluno e fazer com que esse relato completo seja postado, porque algumas pessoas vão querer ver o relato completo, tem gente que gosta disso, mas também os cortes. E, cara, um corte dessa mãe falando que hoje ela vai para casa e depois pratica, treina com o filho dela e como ele tá mais graduado. Às vezes ele está ensinando ela como fazer e como é esse momento hoje na vida. Pô, isso aí, cara, é incrível. Esse corte ele vai ser sensacional, sabe? E a gente tem mais pais que fizeram o mesmo caminho. Não é só ela. A gente tem outros pais também que seguiram a mesma coisa. Vinham, uma hora resolveram fazer e estão aí com a gente. Só abre um parênteses, né? Sei lá, no fundo do meu coração, às vezes eu penso que o pai vai lá, coloca o filho porque ele queria fazer, mas ele tem vergonha de fazer, então ele fala, não, meu filho não tem essa barreira. E aí ele fica ali só namorando até a hora que ele fala, bom, agora que meu filho já quebrou essa barreira, eu vou também. Isso é muito verdade, cara. Meu pai, por exemplo, me colocou no karatê numa situação parecida, porque ele sempre quis fazer karatê, mas na época dele não dava, não conseguiu, e aí eu acho que de certa forma acaba se realizando, né, do filho. Enfim, eu não pude, mas ele vai. Então para tudo isso, né? Para estudo, para viagem, os pais sempre têm essa coisa, né? Tipo, pô, eu gostaria de fazer isso e eu quero proporcionar isso pro meu filho. Que maneiro. Bom, então assim, tem uma diferença absurda de profundidade nesses dois tipos de conteúdo. No conteúdo complementar, você vai lá, só preenche tabela. E no outro tipo de conteúdo, que é o conteúdo central e os cortes do conteúdo central, normalmente o ideal é que seja um aluno falando, ou o pai de um aluno, mas dando um relato de como está sendo a experiência dele, a história dele com o karatê ou com outra luta que vocês fazem. Faz sentido isso aí, né? Tá tranquilo.
Sim. Agora, antes de falar de convite, vamos planejar esse tipo de conteúdo para você postar. Porque dentro lá do Marketing Fitness eu falo muito de você fazer uma live, né? Então, sei lá, dentro do meu modelo seria, cara, chama lá os pais e abre uma live, conversa com essa mãe ao vivo e depois disso vira os cortes. Aí o Mauro não tem que ser o cameraman, mas depois ele acaba fazendo os cortes também. E acaba, pode ficar ali acompanhando. E, cara, é legal quando vocês estão em dois. Porque imagina assim, que seja numa live ou não, tá? Mas enquanto o Alan vai fazendo as perguntas você até pode ter o roteiro, né? Você até sabe mais ou menos o que o Alan vai falar, mas você não tem como saber o que a pessoa vai responder. E aí, às vezes, Mauro, você acompanhando, você já pode ir fazendo as marcações. Pô, isso aí que ela falou vai dar um corte legal, vai fazer um conteúdo legal. Pô, isso aí foi interessante. Porque depois, na hora de você cortar esse vídeo, né, que às vezes pelo celular mesmo é fácil, mas pode demorar muito tempo se você não souber onde estão essas postas, por isso a gente tem um roteirinho. Cara, você já sai fazendo ali as anotações, tudo fica mais fácil. Bom, gente, seguinte, o que impede vocês hoje de ter uma entrevista dessa por semana? Não precisa ser live, mas publicar uma entrevista dessa por semana. Pensando só na entrevista completa. Não estou nem falando dos cortes ainda. É possível? É possível, é possível. Falta começar. Eu acho que é isso, falta começar. E pensando em live ou mal do cameraman fazendo a produção ali, o que vocês acham mais viável? Fica à Acho que a vontade, live. depois pode mudar de ideia também. Eu acho que a live ela é mais viável, né? Porque pode ser num horário que não seja o horário de treino, né? Pode ser num sábado, a pessoa de casa mesmo, é um pouquinho mais tranquilo. Legal. Agora vamos pensar assim, ó, tanto para live quanto para gravado, qual que seria o melhor dia para você postar um conteúdo completo assim, sabe? Uma história completa, né? Não sei, às vezes vai dar 30 minutos, 40 minutos. Qual que seria o melhor dia para, pensando em vocês e pensando no público, o que você acha que seria o dia perfeito para isso? Da semana, de segunda a domingo. Essa eu vou deixar com o Mauro, que ele que normalmente posta. O que você Ele que vai pensa, Mauro, saber. que teria um resultado melhor, né? Pensando em tipo, um momento que as pessoas vão olhar isso com mais atenção. Qual dia da semana você escolheria? Ou para fazer a live ou para postar? Cara, eu acho que uma sexta-feira seria o dia que eu escolheria. Tá. E aí eu vou ser meio perguntador aqui para a gente conseguir encontrar um caminho. Por que sexta-feira? Assim, primeiro que tentaria contextualizar com sexta-feira a gente encerra os treinos, né? A gente não abre sábado nem domingo. A academia só funciona de segunda a sexta. Daí faria sexta para tentar animar a galera. Geralmente a pessoa não quer começar a treinar no meio da semana. Ela quer só segunda-feira. Já acontece, tem aluno nosso que não volta no meio da semana, ele volta só segunda-feira. Então, seria essa a ideia, para tentar animar a galera, o pessoal, para voltar na segunda, para ir marcar uma semana de aula experimental na segunda. Tá. Mas você acha que postando na sexta, as pessoas vão estar a fim de ver isso? Assim, vai ser uma coisa interessante na sexta-feira? Porque se vocês já não dão aula no sábado e domingo, deve ser porque as pessoas não estão muito a fim de treinar sábado e domingo. Né? Se tivesse uma grande demanda, tipo, muita gente perguntando, pô, não quero treinar domingo, você ia falar, pô, peraí, eu acho que eu vou dar um jeito de criar umas aulas aqui domingo, mas pelo jeito não tem. Sim. Aí você acha que postar na sexta é uma boa, é um dia melhor, por exemplo, que uma segunda ou terça-feira, para essa finalidade? Você falou que segunda-feira é o dia que as pessoas voltam? O que você acha? Poderia ser numa segunda-feira. Talvez fosse melhor. Eu penso muito no que é legal quando você começa a pensar em marketing, você começa a estudar sua família. Você começa a olhar as conversas que acontecem na mesa, você começa a entender. E aí, cara, eu consegui perceber, né, pensando sempre nisso, que assim, as conversas que acontecem na quinta e na sexta-feira nunca são conversas de tomar uma nova iniciativa. São conversas do tipo, o que a gente vai comer, o que vai beber, para onde que vai.
que vai acontecer no final de semana, o filme que vai assistir, a série que vai maratonar. Não tem muita esse ímpeto de tipo, pô, vou começar, vai acontecer, nem no trabalho, nem em casa, não tem isso. Quando chega domingo, e às vezes até domingo à noite, esse negócio, tipo, uma semana nova começando, eu vou dar aquele passo, vou tomar aquela atitude, começa a processar mais na cabeça das pessoas. E eu acho que tanto para, por exemplo, escola de inglês, acho não, né? Tem esses dados. Tanto para a escola de inglês quanto para a academia, o dia que tem mais procura, mais matrícula, acaba sendo uma segunda ou terça-feira. E eu digo isso porque às vezes a pessoa procura na segunda para ir visitar na terça, né? Mas o dia que a pessoa o dia que esses negócios mais fazem matrícula é segunda e terça. Então, assim, dentro do meu plano de conteúdo, eu acho que o conteúdo central ele tem mais sentido ou no domingo ou na segunda-feira, no máximo na terça. Porque é quando uma pessoa pode ter mais tempo para assistir o conteúdo inteiro. É quando a pessoa vai estar mais interessada naquilo, entendeu? Se desse, seria mais interessante. Agora, vamos supor que o Alan tem uma agenda cheia de aula e não consegue fazer live em qualquer dia. Não dá, pô. É impossível. Tá tudo bem. Pô, não consigo fazer nada em qualquer dia, mas sexta-feira eu consigo. Beleza. Vamos ver se isso dá certo. Potencialmente ali o aluno também vai conseguir fazer a live, né, nesse dia que você escolher, nessa hora. Então, para escolher um horário de live, eu sugiro o seguinte. Primeiro, tem que ser um horário bom para vocês. Para quem vai fazer a live. Então, por exemplo, tem muita gente que termina a última aula 8, 9 horas da noite e acaba fazendo a live 9 horas da noite da terça-feira, por exemplo. Então, muita gente, assim, eu acho que... Cara, posso chutar aqui que de 10 pessoas que eu consigo me lembrar, 8 fazem na terça-feira, às 9 ou 9h30 da noite, depois da última aula. Porque na segunda é o dia deles confirmarem com o aluno, é o dia deles postarem avisando que vai ter a live. E depois na terça-feira é o dia que... Deixa eu só ver se essa luz que volta. E depois na terça-feira é o dia que definitivamente ele vai pro... dia que definitivamente ele vai, faz a live e faz acontecer. Pensa nisso. Vamos sair com isso aqui mais montado. Tem um dia que você conseguiria escolher assim, Alan? Como tá isso para você? Pensando nisso que eu falei. Acho que sim. Dava, por exemplo. Fala o dia. Na terça-feira a gente conseguiria fazer sem... Qual que é o último horário da terça? 8. O horário que você tá livre. O horário que você fica livre na terça. A partir das 8. A partir das 8 da noite. Como que é? Cara, e tem uma coisa que muda nas regiões do Brasil, né? Pessoal, vocês dormem muito cedo aí e a primeira aula, tem aula 5 da manhã que já é bombada, não? Eu sei que no Nordeste sim, não sei no Norte. Tem uma turma às 6 da manhã, mas é meio mais para lá do que para cá. A gente quer até trabalhar em cima dela esse ano de 2022 para ver se a galera começa a vir em peso para esse horário, né? Mas ainda é devagar, ainda é um horário... Mas então, tipo, 8 horas da noite, se você for fazer uma live às 8h30, você acredita que é um horário bom para você? Acredito que sim, porque tá todo mundo chegando em casa, tá todo mundo saindo do trabalho, é aquele momento que o cara senta para jantar, pega o telefone e fica ali vendo alguma coisa. É um momento que a pessoa está sentada no sofá com a televisão ligada e com o celular na mão também. Mas essa seria a minha segunda pergunta, mas pensando para você primeiro. Para você é bom, você consegue se comprometer com isso, terça-feira à noite. Sim. Beleza. Aí a segunda pergunta era essa. E para o público, você acha que é bom também, né? Vai ter gente disponível? Você acha que... Beleza. Pelo horário, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque nem tá tão tarde e nem muito cedo, né? Tá naquele meio ali que o pessoal ainda tá com pique para ver alguma coisa. E aí, para os convidados, mesma coisa? Você acredita que os convidados, sabendo que a maior parte das pessoas trabalham no horário comercial, às 8h30 da noite, na terça-feira, é um horário que a maior parte das pessoas poderia se comprometer também, né?
Eu acredito que sim, cara. Sinceramente, porque acho que se fosse, por exemplo, para gravar a live no final de semana, seria bem mais complicado. Ou na sexta também seria, porque o cara já estaria faturado da semana, doido para não fazer nada, só chegar em casa, assistir uma Netflix e dormir, É. né? Ou então sair E, para ó, beber. e boa ideia, cara. Imagina só, se você marca na sexta ou na quinta-feira uma live, você concorda comigo que tem outras demandas sociais nesses dias? Tipo, lógico, a Sim. gente tá aí há 2 anos em pandemia, né? Diminuiu muito isso. Mas, Aham. pô, normalmente cara, pô, o que você vai fazer na sexta-feira? Pô, sexta-feira vamos se encontrar. Pô, sexta-feira, né? Quinta-feira. Então, na terça, existem menos demandas sociais também. Eu acho que foi um bom dia. A gente pode, a gente pode criar esse compromisso aqui publicamente? Fora. Fechou. É? Agora, eu só vou te liberar e liberar o Mauro também de um compromisso muito pesado, que é você ir lá e falar assim: daqui em diante eu vou fazer toda terça-feira uma live entrevistando um aluno e você não põe um prazo final. Para você pode ficar muito cansativo, porque pode chegar um dia que você fala: meu Deus, cara, tipo, sei lá, De já foram novo. 10, já foram não sei quanto, de novo. E aí tem aquela coisa de ter o hábito e tudo mais. Então, assim, vamos definir um número. A gente já definiu que o seu conteúdo central, ao vivo, vai ser na terça-feira, cerca de 8h30 da noite, que vai ser uma entrevista com seus alunos, seguindo o roteiro que você adaptou, e que esse é um horário bom para todo mundo. Beleza, já definimos isso. Agora só vamos definir um número, e a gente vai chamar isso de primeira temporada. Depois você pode até escolher um nome. Não sei, você escolheu um nome lá quando você entrevistou a mãe? Não, ainda estou pensando nisso. Eu tô pensando qual nome colocar. Pensa no nome, cara. Pode ser um nome com a sua marca, pode ser um nome falando do karatê, pode ser uma edição também, pais e filhos. Depois você cria uma outra edição faixa preta, depois uma outra edição faixa branca. Não tem problema nenhum. Mas Boa. eu não sou a melhor pessoa para nome, né? Então isso aqui chama podcast Marketing de Fitness. Eu arrumei um nome muito óbvio e pus o nome podcast, porque simplesmente isso aqui vira depois um conteúdo de podcast. Bom, mas, cara, pode ser. Tem gente que tem vários nomes diferentes, depois pode perguntar lá no grupo, mas tem histórias que inspiram, histórias que transformam, histórias da Academia XPTO. Fica à vontade com isso. Tem gente que tem papo com aluno. Ó, isso aqui é legal, hein? Eu vou dar esse chute. Alguma Vou até anotar coisa, aqui. alguma coisa falando sensei. Não sei se papo com sensei, se, entendeu? Uma coisa assim. Mas o foco deveria ser o aluno, né? Eu gostei da ideia da pessoa conversar com o mestre, né? Interessante. Beleza. Foi legal. Sensei é professor, né? Ou é mestre? O que significa? É professor. Sensei quer dizer professor e quer dizer médico também, por que pareça. Ah, que legal. É, Mas pensa nisso. Pensa num nome legal, aí você vai apresentar para as pessoas. Falar, pô, você pode até para os seus alunos contextualizar, né? A gente estava com essa ideia, aí eu fiz um teste com a aluna tal, e pô, isso aqui rolou, mas rolou, né, gravado aqui, a gente decidiu fazer isso em live no Instagram, então você pode dar esse contexto para convidar todo mundo. Só que você precisa pôr um limite. E aí esse limite, às vezes, vai depender do seu número de alunos. Então, por exemplo, quantas faixas pretas você tem? contando comigo, hoje somos 4. 4. Então, cara, vamos supor que você conversa com todo mundo, você fala, pô, vou fazer uma temporada só de faixa preta. E aí você, pô, só quanto? Você vai entrevistar os 3 faixas pretas que você tem, tá tudo bem. E aí faixa branca você deve ter mais. Aí você fala, pô, vou fazer uma temporada só com faixa branca e faixa amarela, sei lá, né? Você dá os nomes ali que você quiser. Mas essa, por exemplo, se começar com a ideia dos pais e filhos que você tem mais, difícil dizer isso de cabeça, né? Mas você acha que você teria, assim, pelo menos umas 8 pessoas para entrevistar? Sim, sim. Da Rock, isso? 8 pessoas? Dá sim. Pensa aí só, 6 a 8. Sei lá, acho que 3 é muito pouco para começar. Se eu falar 12 pode ser muito assustador, são 3 meses fazendo. Pensa aí, cara, de 6 a 8, só que você vai tornar isso público. Você vai falar, ó, nessa primeira temporada eu vou entrevistar 6 pessoas. Vão ser 6 episódios. Então, durante 6 semanas a gente vai fazer assim, assim, assim.
fica muito fácil você conseguir os 6 primeiros quando você tem esse número limitado, entendeu? Entendi. Se você fala, não, para sempre eu vou fazer, a pessoa fala, bom, então me deixa lá para frente do para sempre, e aí você me chama. Não, você fala, cara, são só 6, cara, 6 próximas semanas você dá um ritmo melhor nisso, fechou? Beleza. Ó, definimos tudo isso. Qual que vai ser o grande trabalho depois? Pegar essas lives e fazer os cortes. E aí tem uma grande sacada que é o seguinte, Mauro, vê se você consegue acompanhar minha cabeça aqui, ó. Na segunda-feira, você vai fazer um aviso falando, ó, amanhã, ou a live dessa semana, e você dá o nome do programa, né, o nome do quadro. Essa semana o Sensei Alan vai conversar com o aluno tal sobre isso, isso e isso. Né? Beleza. Aí você avisa na segunda-feira. Na terça-feira, acontece a live. Fechou até aí? Funcionou? Não sei se a internet dele está chegando. Pegou. Então, na segunda-feira você avisa, na terça acontece a live. Cara, na quarta, na quinta, você pode continuar fazendo referências a essa live sem precisar ainda cortar o vídeo. Vou dar um exemplo, tá? Dentro do roteiro, se você perguntar uma palavra que define o karatê na sua vida hoje, né, alguma coisa assim, logo na quarta-feira, depois da live, você já pode postar essa palavra. Então, vamos dizer que a pessoa respondeu lá amizade. Aí você vai lá e coloca a amizade bem grandão e a fotinha da pessoa e falando, pô, na live dessa semana, né, na história dessa semana, essa foi a palavra que representa, né, que define o karatê na vida do aluno tal e marca o aluno. Cara, você não precisou fazer um corte de vídeo, não foi chato. Você só precisou criar um postzinho ali com uma palavra, o mesmo padrão toda semana. O padrão do aviso, o padrão da live, o padrão do post da palavra. Depois, na quinta-feira, você ainda pode colocar uma frase. Né? Então, sei lá, você está assistindo lá enquanto o Alan faz a live, você pega, pô, essa frase aí foi maneira. Ou você pode, às vezes, dentro do roteiro, Alan, fazer uma pergunta do tipo, pô, eu acho que a gente tem isso lá no roteiro, né? Mas você pode fazer uma pergunta, pô, o que você pode falar, ou como que você poderia recomendar o karatê ou a arte marcial, né? Tá no caso ali. Como que você poderia recomendar para outro pai ou outra mãe que está procurando um negócio do filho? E deixa a pessoa falar. A pessoa vai falar, pô, é isso, isso, isso. Ou, cara, você pega alguma frase boa lá e coloca depois na quarta-feira. Então, pensa comigo, ó. Você criou um post da segunda avisando a live. Você criou a live na terça. Na quarta, você fez a palavra. E na quinta, você coloca uma frase. Tudo isso, você não precisou editar vídeo em nenhum momento. Tudo bem? São só posts de aviso e o negócio ao vivo. Cara, pensando no seu principal conteúdo, a gente chama de conteúdo central, esse é o conteúdo que mais vai atrair pessoas parecidas e dá menos trabalho. Onde que vai estar o grande trabalho de verdade? Pegar essa live depois e fazer os cortes dela e colocar um título. Só que a sacada você não precisa fazer isso na mesma semana. Você não precisa fazer, tipo, não, eu fiz a live na terça, nessa semana tem que sair os cortes referentes à live dessa semana. Senão você vai ficar louco. É muito chato isso, você querer fazer as coisas tão sincronicamente assim, né? Então, mantendo ali a agenda. Só que você vai ter esse arquivo do vídeo que foi feito com o aluno. Isso vai estar guardado com você, vai estar salvo no Instagram. Lá na frente, aí o Mauro se organiza, cara, baixa essa live, faz os cortes e, cara, daqui 3 meses, 6 meses, você pode estar postando coisas dessa live passada. Então, você cria, assim, um arquivo gigante, né? Você cria um banco gigante ali de minutos de conteúdo que depois podem ser cortados e postados lá na frente, sem problema nenhum. Show? Fez sentido até aqui? Cara, tudo isso é só sobre a parte de conteúdo, né? Só sobre a parte de conteúdo. Então, você consegue criar muito conteúdo que você não precisa se tornar a pessoa mais popular de todas, mas sem dúvida você vai se tornar a pessoa com mais autoridade. Né? Dificilmente uma pessoa que esteja, por exemplo, procurando um dojo para matricular o filho ou para se matricular, para procurar uma coisa assim, imagina se ela avalia, né? Não sei quantas escolas de karatê teria aí, mas se ela avalia 2, 3, 4, 5 Instagrams diferentes. Dificilmente ela vai conseguir dizer não
se for próximo da casa, né? Se estiver dentro da logística e tal, mas dificilmente ela vai conseguir dizer não para um lugar que tem muitos depoimentos de alunos. Que as pessoas estão falando de você e não você falando de você. É muito fácil hoje uma pessoa pegar um celular e falar, vem treinar aqui é bom, faz karatê porque karatê é bom por causa disso, e fica ali só querendo falar o quanto você é bom, se vender, né, dentro da rede social. Agora, se você consegue promover essas conversas e trazer com que os seus próprios alunos relatem de uma forma muito natural como eles conheceram, o que fez eles tomarem a decisão, como que foi o processo ali do início, se teve alguma grande dificuldade, e depois como que acabou sendo, e como foi aquele dia que aconteceu a graduação, o que aconteceu para ele. Cara, você consegue resgatar coisa ali, que você põe essa pessoa para falar de você de um jeito que as pessoas olham e falam, caramba, tipo, se um dia eu pensar em karatê, eu vou pensar nesse nome aqui, porque esse nome tá claro aqui, o que eles fazem é muito bom. Olha quanta gente falando sobre isso. E essa é uma das coisas que eu mais tento fazer desde que eu comecei. Eu tenho essa ideia que quando a pessoa pensar em karatê aqui na cidade, pensar na gente, entendeu? Na verdade, eles não podiam nem pensar karatê mais. Essa é a coisa. Eles tinham que pensar no dojo, no Ponciano Dojo. Sabe quando a lâmina de barbear virou gilete? Ninguém mais fala lâmina de barbear, né? Nem sei, eu não nasci numa época que falavam lâmina de barbear, né? Então, para mim, sempre foi gilete. Né? A mesma coisa com, sei lá, cara, em muitos lugares, refrigerante ou Coca-Cola chamando de refrigerante. Então, assim, eu acho que, pelo menos na sua cidade, as pessoas nem precisam mais pensar em karatê. Elas já podem pensar direto no seu nome. E esse é vou chamar assim, é o benefício maior que você pode alcançar com marketing, é isso aqui. É o maior benefício. É a pessoa, em vez dela procurar por escola de karatê, ela lembrar do seu nome e pensar, pô, deixa eu procurar aqui porque eu quero falar com aquele Ponciano Dojo. Então, em vez da pessoa colocar no Google para ter pesquisa de escolas de karatê, ela já sabe que vai. Como que você promove isso? Cara, quando você começa a fazer essas entrevistas, você vai sendo falado. Né? E depois tem como a gente fazer lá os patrocinados e tudo mais. Mas, cara, só de fazer isso aqui, você vai sendo mais falado. Então, a pessoa que foi entrevistada, ela vai ser falada no trabalho. Nossa, fez live, não sei o quê. Que legal. Da escola de karatê lá. Pô, o mestre é legal demais. Ele pediu isso aqui. Foi bom contar do meu filho. Quem sabe, né? Mas, beleza. Vai ser falado no almoço. Vai ser falado no final de semana. Cara, você vai sendo falado. E o objetivo final se tiver em alguma roda, marca essa aqui que é muito foda, em alguma roda de conversa, e alguém falar de karatê, tem que ser, uma pessoa tem que levantar a mão e falar, mas como assim, você não conhece lá o Ponciano Dojo? Ela tem que se sentir mal por ela falar karatê e não falar Ponciano Dojo. Entendi. Sabe? Tipo, nossa, eu não conheço, me explica. E cara, é essa parada que você tem que criar. E quando você... E é relativamente simples, né? Você pegar aqui, lógico que não é do dia para a noite, mas, irmãos, se um dia você chegar em 20 lives, em 30 lives, e a gente tem estudos de casos fazendo isso já há mais de um ano, não tem outro jeito, cara. Ninguém mais fala, academia, vou dar um exemplo lá do sul de Santa Catarina, lá de Florianópolis, sul de Florianópolis. Cara, ninguém fala, pô, não, vou procurar uma academia de cross no Campeche. Não, existe a Cross Trainer, ponto. Eles criaram a marca deles, o jeito deles, estão já fazendo 30 lives o ano inteiro, está abrindo a segunda unidade no mesmo bairro, porque não cabe mais aluno. Show. É isso, é sua marca se tornar mais forte do que a modalidade que você ensina. Entendi. Cara, isso para mim é fenomenal. E vocês viram que é simples, principalmente aí com uma ajuda do Mauro, eu acho que você não vai ter problema em fazer esse conteúdo central. Essa parte do conteúdo central, fechou? Ficou dúvida, Mauro? Fica à vontade para perguntar. Não, tranquilo. Então, vê se vocês conseguiram marcar aí, ó. Na segunda, avisa que vai ter a live na terça-feira. E, cara, a gente tem modelos disso lá dentro, tá? Depois, Alan, se você não pegou os modelos lá do Canva, só pedir lá que a gente tem o modelo do aviso. Aí, depois do aviso, você vai lá e faz a live. Aí depois da live, você, então, na segunda-feira avisa, na terça-feira faz a live, na quarta posta, por exemplo, uma palavra, na quinta posta uma frase e acabou. Você já fechou o seu conteúdo principal.
Em paralelo a isso, você pode postar coisas dos bastidores ali do dia a dia. Então, vou postar a foto aqui de segunda-feira, essa turma foi massa demais, vou pedir pra galera se juntar para fazer uma foto depois da aula. Não tem problema nenhum. Vou postar a foto daquele aluno tal que, pô, ele tá mandando muito bem. Ou daquele pai que começou hoje, mais um pai que começou hoje depois de trazer o filho. Cara, fica postando coisas em paralelo, não tem problema nenhum, mas essa sequência de segunda, terça, quarta e quinta, ela deveria ser a sequência principal, tá bom? Sim. Entendi. Samuel, Pode falar. assim, cara, saber a diferença, assim, da gente postar, que tipo de conteúdo você posta no feed, por exemplo, e que tipo de conteúdo você posta no Stories, qual a diferenciação disso, ou tudo faz? Não, isso tudo que eu tô falando é em feed. Assim, Tudo em feed. Então, o aviso, beleza, tudo em feed. Agora, eu só tenho uma regra na minha cabeça, que aí vale a pena compartilhar, que é assim, 100% do que eu posto no feed, ou que eu recomendo que você poste no feed, é só você clicar ali naquele aviãozinho compartilhar e postar nos stories também. Você não precisa fazer duas artes, uma de feed, uma de feed. Não, você só postou no feed, pum, vai lá e avisa nos stories. Inclusive, vou dar mais uma dica aqui. Às vezes você fez um post de feed ali falando do aviso da live. Pô, você vai mandar isso para os stories, às vezes só o postzinho de aviso é muito pouco. Então você pode escrever o texto ali da legenda, você pode escrever nos stories. Pô, mais uma semana começando, a gente está muito feliz em falar que essa semana a pessoa que vai participar da nossa entrevista é fulano de tal, assim. Você pode contar ali nos stories um pouco mais, mesmo em texto, ou se vocês tiverem facilidade com câmera, você pode também abrir o celular e falar, pô, mais uma semana começando, muito feliz, vou deixar o aviso aqui, salva aí na sua agenda, seria muito legal ter você lá assistindo, e recomenda para quem tem filho também para assistir, que essa é uma história que vale a pena. Então, no story você pode envolver mais a pessoa para dar aquele aviso. Eu não coloco isso como uma regra, mas é uma forma de você potencializar, tá bom? E aí, sim, beleza, isso é o que está postado no feed, o que você vai fazer com ele nos stories. Agora, o que você pode postar nos stories, cara? Basicamente, você pode, se desse para deixar os stories assim, retratando, né, os bastidores do dia inteiro, seria interessante demais. Como que eu vejo os stories? É uma chance da pessoa entrar na sua academia sem precisar ir até a sua academia. Então, o story ele tem um papel bem de bastidor mesmo, de mostrar as coisas por dentro, como está acontecendo. Entendi. Então, é esse o papel. Assim, mas eu fujo muito de alguns macetezinhos, do tipo, posta isso na segunda, isso nos stories. Eu acho que ele acaba em 24 horas, você não consegue reaproveitar muita coisa. Então, eu não fico muito preocupado com isso. Eu prefiro que você gaste energia fazendo uma live e depois picotando essa live. Só dar um exemplo, tá? Eu costumo mostrar um exemplo de 40 minutos de live. A gente gerou 10 cortes, 10 trechos em vídeo de mais ou menos 1 minuto, 45 segundos, 1 minuto e meio, 10 trechos. E aí sim eu tenho um macete, que é, esses trechos você vai colocar um título. E aí eu aprendi uma coisa que é assim, em vez de ter os 10 trechos com 10 títulos somente, você pode pegar o mesmo trecho e colocar 2 títulos diferentes nele. E um você posta agora, assim, né? Um você posta hoje, por exemplo, e outro você posta daqui 6 meses, com um título diferente, não tem problema nenhum. Então, cara, às vezes em 40 minutos de live a gente gera 20 posts. É sinistro, assim, cara, é muito legal. E aí tem um detalhe agora para postar esses cortes, quando você for postar. Eu não pensaria em postar os cortes, por exemplo, na quinta, sexta-feira ou sábado. Tenta postar os cortes quando as pessoas estão mais interessadas, tipo domingo, segunda, terça. Entendeu? E aí eu vou deixar essa recomendação. Então, assim, vamos imaginar que a fase de fazer as lives é o período de safra, né? Então, beleza, ali vou fazer 6 lives, 6 edições. Mas aí eu vou parar, o Alan vai parar de fazer. Ele, em algum momento, ele vai tirar ali umas 4 semanas sem fazer essas lives antes de voltar com outra temporada. Nessa entre safra, nesse período que não vai ter live, você pode só postar os cortes. Assim você não fica sobrecarregado, você também não precisa ir de 8 a 80 no volume de posts que você já faz. Então, eu recomendo assim, começa só se preocupando em fazer as lives e pôr esses avisos.
Depois você se preocupa em fazer os cortes e quando não for ter live, você tem esses cortes na manga para ir soltando nos principais dias, que são domingo, segunda e terça. Show? Tem. Beleza. Beleza. Galera, só fechando o negócio dos stories, beleza? Ah, tá. Aí tem um macetezinho do story que é legal falar, já que você perguntou, né, Mauro? Sim. O story, ele premia você, ou seja, ele mostra você para mais pessoas quando você usa as ferramentas que ele oferece. Então, quanto mais enquetezinha de sim ou não você usar, quanto mais sinalzinho ali de like, de foguinho, seja lá do que for, você usar, mais interação tem com as pessoas. E, cara, pode ser baixíssima a interação, mas se 5 pessoas interagirem com o seu story, o Instagram, o algoritmo do Instagram, né, a ferramenta, ela reconhece que aquilo que você postou está gerando interação. E aí, se está gerando interação, ele vai mostrar para mais pessoas. Né? Basicamente isso, ele vai fazer com que mais pessoas vejam. Então, eu vejo muita gente só mandando story assim, né? Volume de coisa. Uau! O dia inteiro. Posta foto de todas as aulas, posta foto, vídeo dentro de cada aula, beleza. Mas se você quiser gastar um pouquinho mais de tempo e fazer uma pergunta ali, sim ou não, né? Pô, tá certo, não tá, sei lá, você pode brincar à vontade. Música, abrir caixinha de pergunta também. Tudo isso, se tem interação, o Instagram acaba aumentando sua visibilidade. É uma regra do jogo, é uma ferramenta, e a ferramenta ela quer que as pessoas passem mais tempo dentro da ferramenta. Se você, enquanto uma pessoa que está criando na ferramenta, põe alguma coisa que faz com que as pessoas interajam e permaneçam mais tempo, ele te premia te dando mais atenção. É basicamente isso, te dando mais visibilidade. Tá bom? Inclusive, a gente tem uma ação que acontece que ela basicamente faz isso, né? A gente tem uma ação que eu pergunto, você gosta dos stories? Então, imagina o que você está fazendo, cara. Você tá mandando bem, tá postando, não sei o quê, tá aumentando a visibilidade. Aí tem uma ação que a gente chama de ação de um dia, que você vai lá e pergunta, pô, você gosta do que você acompanha aqui nos stories? Você já é aluno? Qual o momento para começar? Deixa sua pergunta. São umas 4 interações seguidas. E nesse dia, normalmente é uma segunda ou terça-feira, aumenta muito a visibilidade e a gente tem casos de pessoas que conseguiram matricular 12 alunos só fazendo essa sequência. Porque aí você pergunta para a pessoa, qual que é o seu momento para começar? A pessoa seleciona ali na enquete, aí você vai no direct e chama a pessoa. A gente tem essa ação lá dentro do Marketing Fitness. Tá? Eu só não falo para ninguém fazer agora em dezembro, porque não vai ter gente disposta a começar agora, né? Dificilmente. Mas em janeiro a gente vai praticar isso aí bastante. Então, promover mais interação. Depois que você aumentou sua visibilidade, você convida e parte para cima. Bom, dito isso, a gente fechou a parte de conteúdo. Conteúdo central, cortes e complementar. A gente pode fechar agora os convites? Pode ser. Então, assim, o que é convite? Esse exemplo nos stories. Você vai lá, pergunta e fala, qual que é o seu momento para começar? Tipo, qual o seu momento hoje para começar a fazer karatê, por exemplo? Aí você deixa lá várias perguntas, várias respostas. Por exemplo, quero começar o quanto antes, quero, mas tenho dúvida, quero, mas tenho preguiça ou falta tempo, beleza. Qualquer uma dessas respostas, a pessoa, de alguma forma, está respondendo a um convite seu. A gente pode chamar isso de um convite direto. Cara, é um convite, eu estou indo lá e falar, e aí, não quer começar? Eu brinco que os stories, cara, para fechar esses stories antes de falar só de convite, eu brinco que os stories é a mesma coisa que você ter 100... vamos lá, vai. Dá um número aí de visualizações dos stories que vocês já tiveram. Ou tem normalmente, se vocês fazem, não sei. 200. Cara, imagina que você tá com 200 pessoas olhando na fachada da academia agora, lá na calçada. 200, cara. 200 pessoas é gente pra caramba. Imagina isso, cara. 200 pessoas. Você tá lá na academia e 200 pessoas passaram na frente, pararam e olharam para dentro. O que você faz se você vê um grupo de 10 pessoas lá na porta, ô Mauro? Cara, Tá lá, cara. Você tá lá dentro e de repente você olha, tem 10 pessoas lá na porta olhando para dentro assim, querendo ver o que tá acontecendo lá dentro. Qual que é a sua atitude? convida, né? Convida a galera pra entrar. E, cara, a gente não faz isso nos stories. A gente põe 200 pessoas para ver a sua vitrine.
são pessoas que estão acessando porque elas querem ver o que está acontecendo lá dentro. É a mesma coisa que a pessoa parar na calçada, aquela pessoa meio curiosa, mas não quer entrar ainda, não está tão decidida, ela só está olhando. Pô, de tempo em tempo, você pega uma segunda-feira e você tem que ir lá nos stories e convidar. Pô, você está acompanhando por aqui, que tal você me fala mais sobre o que você está procurando? Cara, chama a pessoa, da mesma forma que você iria lá na calçada e fala, pô, não sei o que, quem quer para conhecer, seja bem-vindo, você tem 10 minutos para conhecer melhor. É basicamente isso. Então, às vezes, a gente tem essas pessoas lá e a gente esquece de convidar. E da mesma forma que esquece nos stories, a gente também esquece no feed, né? Que é fazer convite, cara. As pessoas precisam ser encorajadas a dar um passo à frente. É tão simples assim. Então, às vezes, se vocês quisessem, eu prefiro que vocês comecem com os conteúdos, e eu vou explicar por quê. Mas se você quiser se planejar para pelo menos no domingo à noite ou na segunda-feira fazer um convitinho por semana, você já vai ver que dá resultado. Porque o princípio é você saber que existem 2 tipos de convite. Um convite direto, e esse é muito fácil fazer, porque é basicamente, agende sua primeira semana de aula grátis. É um convite super direto. Se você, às vezes, mudar aqui na bio do agende sua primeira semana de aula grátis, porque é muito comprometedor para mim eu clicar já para agendar. Você mudar e falar, vamos trocar o convite que está na sua bio para um convite indireto. Por exemplo, quer saber mais? Converse com o nosso professor, ou converse com um professor especialista, ou converse com o Sensei Alan. É que eu não sei se o Alan aqui responde todo mundo, né? Mas, por exemplo, quer saber se é para você? Quer saber mais informações? Converse com a gente agora. É um convite muito mais indireto. Peraí, eu não estou me comprometendo a uma semana. Eu só quero tirar umas dúvidas. Entendeu? Eu só vou entrar ali no balcão para perguntar alguma coisa. No caso aqui, você já está indo para a pessoa com o formulário para ela preencher ali e agendar a aula dela. Então, assim, o convite direto ele tem seu papel, que é pegar a pessoa que já quer muito e fazer ela tomar decisão. Só que o convite indireto, ele conversa com o maior número de pessoas. Nem todo mundo está pronto, né? Pensa, só tenta lembrar quantas pessoas chegam no balcão para tirar dúvida, quantas pessoas chegam no balcão para agendar a aula. É maior para tirar dúvida, não é? Certeza. Quantas pessoas mandam mensagem para tirar dúvida, quantas pessoas mandam mensagem para agendar a aula direto. Então, as pessoas têm mais dúvidas do que decisão. E aí você precisa ajudar elas com convites indiretos. E, cara, dá para você brincar muito em convite indireto, porque o convite indireto, hoje, a gente usa muito dos próprios cortes dessas lives que vão acontecer com os alunos. Você só vai pôr uma chamada no final. Então, por exemplo, a moça que foi entrevistada, ela fala, pô, hoje eu treino com meu filho à noite depois que a gente chega em casa e ele me ensina a fazer as coisas. E, pô, é muito legal esse momento com ele. Às vezes é só esse recorte. E aí você põe uma chamada escrita mesmo no final, sabe? Você vai lá no InShot lá, ele mostra como editar as coisas. E aí você põe lá, agende sua primeira semana de aula grátis. Ou agende a primeira semana de aula para o seu filho agora. Só isso. Você pôs uma informação antes que tirou uma dúvida e aí você chamou. Outra forma de fazer convite indireto. Listas. As 5 coisas de não sei o quê. Os 5 erros de não sei o que lá. E aí na legenda você põe, converse com a gente agora para saber mais pelo link na bio. E aí acabou. E aí esses são os convites indiretos. Mas as pessoas precisam saber que você está convidando. Engraçado, cara, que às vezes gente que não fazia nenhum convite aqui, de bater o cara, assim, eu vi que vocês não tem ali na bio, mas vocês não fazem posts, né, chamando as pessoas. E é engraçado, porque às vezes a gente pensa que, pô, não vai dar em nada. Mas eu juro pra você, mais de uma vez aconteceu de uma pessoa que tem uma academia começar a convidar, e aí a família ou as pessoas mais próximas, até mesmo os alunos, perceberem que essa academia está convidando. E do tipo, aí sim elas vão lá e recomendam, elas compartilham o post, por exemplo, sabe? Manda para amiga, manda para amigo. Ou até a mesma família vê, às vezes, pô, peraí, eu acompanho o Alan aqui no Instagram da academia dele, e eu vi que ele tá fazendo aqui, né? Fez um post aqui convidando para as pessoas conhecerem. Ah, eu vou marcar aquele amigo meu. Eu vou marcar aquele amigo meu, eu vou recomendar para alguém, eu vou dar uma força para o Alan, porque, pô, eu sou primo do Alan, sou tio do Alan, pô, deixa eu dar uma força para ele aqui, já que ele tá
procurando mais aluno. E às vezes você não está postando, dizendo isso, dizendo que você está convidando, dizendo que você quer que as pessoas vão conhecer. E por falta de mostrar isso para o mundo, as pessoas não estão te indicando. Só porque você não foi lá e fez um post, entendeu? É muito louco isso. A hora que você começa a fazer convite, os alunos começam a também estender esse convite, porque eles veem que você tá buscando mais gente. Show? Interessante. Show de bola. Cara, e aí como ficou sua semana, então, de post? Pode falar. Deixa eu Não necessariamente a gente precisa se preocupar com tanto de gente que vai estar assistindo a live. Não. Senão você tá... Tem um cara que fala assim, né? Se você se preocupar com isso, você é um forte candidato a tomar antidepressivo. Cara, porque você não tem controle, né? Você não tem... E assim, às vezes eu tô aqui ao vivo com você, cara, quantas pessoas vão ficar 1h30 assistindo uma live comigo? Eu nem quero isso. Pelo amor de Deus, vai fazer outra coisa da sua segunda-feira. Depois você assiste os cortes, entendeu? Só que quantas pessoas, pensa comigo, quantas pessoas abriram o Instagram na segunda-feira, nessa 1h30 que a gente tá aqui, e viram que eu tô ao vivo, e deram uma entradinha. E às vezes assistiram um pedacinho. Pô, já valeu. Às vezes eu fecho aqui, tem que, sei lá, cara, 250 pessoas que viram a live. Só que ao vivo ficou 10, 7 agora. E, cara, sinceramente, eu não ligo pra isso. Eu já liguei quando tinha assim. Quando tinha eu meio que, pô, só tá eu e a pessoa. Tá tudo bem, vou em frente. Mas, cara, não ligo pra isso. E... principalmente porque eu sei que depois as lives viram um corte, depois desses cortes trazem mais gente, e só essa 1h30 que as pessoas ficam abrindo o celular, vendo que eu estou ao vivo, de alguma maneira, quando você está ao vivo, você vai para primeiro lugar lá nos stories, né? Você fica lá destacado. Só das pessoas verem que eu estou ao vivo e estou conversando com alguém aqui, já é parte do marketing, entendeu? Show. Ela não precisa assistir o conteúdo inteiro. Uma pessoa para assistir um conteúdo inteiro é um pouco mais difícil de digerir, né? 1h30, imagina. Por isso que isso aqui depois vira um post no YouTube, um vídeo inteiro, esse vídeo de 1h30, ele vai para o YouTube. E ele também vira um podcast para quem quiser ouvir. Aí uma pessoa, para ela ouvir 1h30 lavando louça, lavando carro, fazendo uma corrida, coisa tal, é bem mais fácil. Uma pessoa que tem uma escola de artes marciais, de luta, a chance dela querer assistir esse título, como planejar e postar conteúdos o mês inteiro numa escola de luta. Peraí, a chance é que ela goste desse título. Mas para ela ficar olhando aqui ao vivo, nesse dia é mais difícil. Por isso que isso aí precisa ser depois replicado em outras redes. E assim, galera, esse conteúdo ele vai para o YouTube daqui 2 meses só, entendeu? Porque tem muita coisa para trás, então... eu não tenho tanta pressa, não. É mais uma questão de estar construindo um volume tão grande de coisas que fica impossível de alguém ignorar depois que a gente fez. Tá? É só isso, assim. Se for só fazer a live e morrer na live, aí você ia precisar se preocupar com as pessoas ao vivo. Mas já que tem toda essa estratégia por trás, não se preocupa, não. Só vai. Beleza. Tá bom? E é claro, é óbvio que se você conseguir cada vez colocar mais pessoas, melhor. Se você conseguir convidar seus alunos, melhor. Se você conseguir pedir para as pessoas recomendarem para outras pessoas que também vão gostar de assistir, melhor. Assim, é melhor. Mas você não tem muito controle, né? A vida das pessoas continua acontecendo. Então, paciência. Bom, fica aí com mais perguntas, mas só para concluir o negócio dos convites, então eu falei tudo que tinha sobre esse convite direto e indireto, cara, postar ali na segunda e na terça, são os dias que as pessoas mais querem, isso ajuda muito. E aí existe uma outra longa conversa, que é sobre os patrocinados depois, né? A gente não vai entrar aqui agora, mas um ponto legal é pensar o seguinte, como que ficou sua semana então? Eu não sei se eu consigo abrir aqui as coisas agora, mas pensa aí, Mauro, como ficou a semana de post? Você consegue ter uma visão do tipo, vai ter dia que vai ter bem mais post, vai ter dia que vai ter menos? Você conseguiu visualizar isso? Das coisas que eu fui falando? Eu vou tentar. Pode falar. Dá para perceber que o início da semana ficou como foco de atrativo, para a gente tentar atrair mais a galera. Enquanto que, conforme o passar da semana, nos dias finais, quarta, quinta, já é mais para
para conteúdo, tipo, pros posts complementares também. Final de semana, sexta, sábado, ele ficou mais para post complementar. Enquanto que segunda e terça ficou mais pro conteúdo central e tal. E quinta ficou mais os cortes pra gente jogar. Cara, Ficou meio que assim, dividido assim. é isso. Você tem um grande volume, você vai dar mais atenção. Até isso, eu tive uma consultoria esses dias, eu falei pra menina, falei, ela queria saber como organizar o tempo dela para fazer todas as coisas que a academia precisa. Eu falei, cara, não tem muito segredo. Assim, segunda-feira, terça-feira é dia de olhar para a área comercial. Então, assim, se tem um dia que você tem que só pensar em post, só pensar em ser visto, em pensar em trazer mais alunos, é segunda e terça. Então, o volume maior de posts acaba ficando na segunda e terça, às vezes no domingo, depende da sua organização. Você pode agendar posts para o domingo, não tem problema nenhum. Porque são os dias que as pessoas mais estão procurando para tomar decisão, para mandar mensagem. Então, nesse dia você vai fazer convite, aviso de live, faz tudo que dá. Depois, cara, na quarta, quinta, principalmente assim, quinta, sexta e sábado, são dias que você só cumpre tabela. Cara, você não precisa se preocupar em convidar alguém nesses dias, porque tem uma demanda muito menor, então você não precisa fazer força. É mais ou menos assim, a gente aproveita a maré, né? Então, a correnteza, né? Se existe uma demanda para isso nesses dias, é nesses dias que a gente aumenta a gente intensifica nosso trabalho comercial, e nos outros dias a gente só se mantém visto ali. São quase posts complementares, a mesma coisa que entretenimento, né? Assim, é só para a pessoa ver que você existe. Não precisa tomar o tempo dela, nem exigir que ela tenha uma ação, nada disso. Show? Show. Beleza, tranquilo. E aí, Ficou bem mais definido, assim. Cara, para mim, o pulo do gato é a gente entender que o Alan perguntou o mês inteiro, mas para mim o pulo do gato é entender que existe uma rotina. Cara, basicamente isso que a gente falou é uma rotina semanal e algumas rotinas diárias. Então, assim, a partir de agora você tem um mapinha da sua semana e vai buscando fazer aquilo que você se planejou. Na primeira semana vai dar tudo certo? É claro que não. Cara, mas se você tem um mapinha, assim, de segunda a domingo, com os horários, e lá dentro do... Nossa, eu vou esquecer agora onde está isso. Mas dentro lá do material, acho que do ciclo de 7 dias, que é o módulo 6, tem uma planilha, né? Essa planilha tem uma agenda semanal. Mas, cara, basicamente é assim. Você só precisa de uma agenda da semana e buscar manter a mesma rotina toda semana. A vantagem de você ter a mesma rotina toda semana é que você não precisa ficar pensando e tomando novas decisões, né? Então, por exemplo, meu Deus, vai mudar essa semana, vai mudar de novo, vai mudar de novo. Aí você gasta muita energia para pensar, para tomar decisão, até para entender o que dá certo. Cara, eu te convido a repetir isso durante toda a semana. Põe na agenda aí, cara, umas 8 semanas, você vai ver que a coisa entra num fluxo maravilhoso. E as pessoas vão te reconhecendo. Isso a gente está falando só de orgânico, depois você vai para os patrocinados, potencializa demais. Show de bola. Ajudou? Resolver essa parada? Ficou mais organizado, assim, pra gente começar. Tava muito vago. Agora tem uma noção melhor. A gente tem um compromisso aqui, então, de no ano que vem sair essa parada, essas lives? Tá. Com certeza. Dica final. Não se preocupe em começar na primeira semana de janeiro, tá? Pode deixar para o meio de janeiro, para o final, porque a gente vai ter outras tarefas aí para as primeiras semanas de janeiro, que é para, de forma mais rápida, implementar um volume maior de coisas assim. Então, vai ser eu até estou falando isso para todo mundo, assim, tipo, cara, não se preocupa na primeira, segunda semana de janeiro em colocar tudo para funcionar. Vamos fazer uma coisa todo mundo junto, a gente chama isso de aceleração lá dentro do Marketing Fitness, né? Vamos fazer uma aceleração, ela dura 3 semanas, é a primeira, segunda e terceira semana de janeiro, aí beleza, fechou, algumas pessoas vão fechar só no dia 31 de janeiro e vão começar a fazer essas coisas de fato, né? Colocar estruturalmente o método em prática só a partir de fevereiro, mas só para você não ter tanta pressa, assim, tipo, precisa fazer, não, mas vai se organizando, vai pensando nos conteúdos complementares, vai pensando nas lives e se der para começar cedo, também começa, não tem problema nenhum. Se der para começar. Eu queria te perguntar, por exemplo, a que eu gravei já. Você acha que eu já devo começar usando ela? Os cortes? Postar alguma coisa? Eu acho que já.
eu acho que já você pode depois sempre lembrar dessa. Eu vou te dar uma dica, tá? Essa poderia ser até a 000, porque o formato dela foi gravar num lugar diferente, depois de sei lá. E aí você sempre pode lembrar disso. Como que é o nome da moça que fez a entrevista? Lene. Você pode sempre lembrar da Lene. Você fala, ó, a gente começou essa coisa de entrevistar os alunos com a Lene, a gente fez dentro da academia, a gente decidiu depois fazer live. E, cara, você sempre vai lembrando dela. Pode ser um ótimo treino para o Marcos também, ver como os cortes ficam, como fica o título, sabe? Usa esse espaço aí do 000 para treinar e aí você começa oficialmente depois. Beleza. Tá bom? Show de bola. Tranquilo. Galera, é isso. Eu deixei tudo de mim aqui para a gente resolver essa parada do planejar e postar. O único ajuste que eu fiz não tem por que planejar um mês inteiro. Planeja semanal e vai embora. Fica mais fácil rotinas semanais. Beleza, então, Samuel. Valeu, amigo. Cara, muito, muito feliz por você estar aplicando aí. E, cara, eu não tenho dúvida que o que você tem feito dentro do dojo precisa ser mostrado para mais pessoas. E um tanto aqui da minha responsabilidade é fazer isso acontecer, então eu espero depois chamar você de novo aqui para contar a história aí do crescimento do Ponciano Dojo, tá bom? Valeu, meu amigo. Tamo junto, Alan. Valeu, Mauro. Prazer te conhecer, irmão. Valeu, Samuel. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês aí. Um grande abraço. Vamos nessa. Fui.